Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Fico feliz de ver aqui o pastor Romeu e a sua família. Também a Riene, tinha um tempo que eu não escutava essa voz maravilhosa, dessa família abençoada. Miltinha aqui também. É na obra, né, meu amigo? Glória a Deus. Muito bom você estar aqui. E a gente fica muito alegre. E eu quero dizer para você, querido, que você veio aqui neste lugar e Jesus está aqui. E onde tem Jesus, tem festa. Onde tem Jesus, irmão, ninguém sai de mão banando. Só se o seu coração estiver muito pesado. Só se o seu coração estiver muito fechado. Mas eu quero dizer para você que a cada palavra, a cada pessoa que canta vai abrindo nossos corações. Infelizmente o mundo tem esse poder de nos fechar, mas Deus tem, o poder de nos abrir e de nos levar para o céu, querido. De fazer grandes coisas na tua vida. Só creia. Querido, pega a sua Bíblia, Mateus 27, por favor. Você vai sair daqui abençoado, querido. Ah, mas eu não sou crente e tal, estou aqui só visitando, não importa, filhão. Você está na presença de Deus, ninguém sai fora da presença de Deus sem receber algo da parte dele. Não tem como. Mateus 27. Amém? Vou ler. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para matarem. E maniatando, levaram e entregaram ao presidente Ponício Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e dos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que importa isso? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se dali e foi se enforcar. Os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las ao cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pela campo do oleiro, e segundo o que o Senhor determinou. Sente, querido, sente. O tema dessa pregação, suicídio de Judas. Queridos, acho que eu estava aqui, acho que foi na quinta-feira, estava lendo um texto, e acabou que eu vi esse texto, e o Espírito Santo de Deus já começou a ministrar na minha vida, O Espírito Santo de Deus me usa muito assim. E aí eu já sei, quando tem algo que Deus me mostra na palavra e ele já começa a ministrar, eu já sei que eu vou pregar. Aí meu pai pegou e me chamou, acho que foi no sábado, Então eu já tinha mais ou menos alguma coisa. Então o tema dessa pregação, suicídio de Judas. E uma das coisas, irmãos, que eu fico pensando, eu fico analisando a história de Judas e é uma história muito pesada dentro do Evangelho, o traidor. E a gente fica analisando, e eu não fico satisfeito porque que Judas traiu Jesus, porque eu não consigo entender Judas traindo Jesus por conta de 30 moedas de prata. Não é cabível Judas trair por conta de dinheiro. E eu, dentro das minhas pesquisas, eu falei, não, tem alguma coisa a mais que eu preciso saber. Preciso saber, porque eu fico impressionado, irmãos. Imagina, ele era discípulo de Jesus, foi um dos primeiros. Ele amava Judas, ele demonstrava amor por Jesus, e não era pouco, era muito. Só que o caráter dele, irmãos, era terrível.
Era um dos caráteres mais deploráveis que a gente possa ver dentro do Evangelho. Só que ele participava junto com os discípulos, ele ouvia. Irmãos, eu não estou falando simplesmente aqui falando uma coisa histórica. Eu estou falando de uma realidade onde ele viveu com Jesus em carne. Ele estava em carne com Jesus ali. E você imagina ouvir pessoalmente a voz de Jesus ali, palavras de vida. Imagina, você sentar para ouvir Jesus. E Judas foi um desses. Sentou ali e ouvia Jesus. Nem só isso. Ele via milagres acontecendo. Ele via coisas que o Evangelho aqui, Mateus e Lucas e João fala, ele vivenciou tudo isso. E eu não consigo entender como que ele traiu Jesus. Só que estava eu pesquisando, achei muito interessante, não consta na Bíblia, não está aqui, a Bíblia não dá nenhum indício porque que Judas traiu. O que indício que a gente vê que foi 30 moedas de prata, né? Só que eu fui ler alguns artigos, algumas coisas, e eu vi um artigo de um padre falando acerca de Judas. E o padre falou alguma coisa muito interessante. Israel, irmãos, ficaram 63 anos na mão dos romanos, escravo dos romanos. 63 anos. Jesus, quando veio na época que os romanos e os judeus estavam na mão dos romanos. Jesus estava nessa época. Estava lá. Aí você imagina, irmãos, o povo israelita desejava a libertação. Eles desejavam sair daquilo. Quem é que gosta disso, irmão? Mas a história do povo de Israel sempre foi cativa. E uma das coisas que eu fico analisando, Judas ficava analisando as palavras de Jesus. E eram palavras de reino, de vida eterna, e de verdades que ele pregava que ninguém tinha escutado ainda. E Judas analisando e falou, rapaz, eu não sei, essas palavras que ele está dizendo não é de um guerreiro que vai nos libertar, não é de mão forte que vai nos tirar desse lugar. Parece que ele não vai arrancar a cabeça desses romanos. Então Judas, muitas vezes, quem sabe, ele estava olhando, irmão, isso aqui não consta na Bíblia, amém? Foi algo, eu achei muito interessante, estou passando para os irmãos. E a gente observa que o povo judeu, ele queria mesmo isso, essa guerra, que eles queriam sair, eles queriam libertação. Interessante que no Antigo Testamento, as profecias já falavam que viria um que libertaria o povo de Israel. Só que, irmão, Jesus nunca vai te falar o projeto que ele tem, ou o dia que ele vai vir, ele não vai te falar. E a forma que Jesus veio para libertar o povo é diferente. Não tem nada a ver aqui com o mundo. Jesus, ele está aqui prometendo o reino de Deus, ele está prometendo o céu, porque essa terra, ela tem que ser extirpada todo o pecado. Porque senão não dá para nós que estamos aqui, que somos cristãos, viver nessa terra com tanto pecado, que destrói a mente e os corações das pessoas. Deus, ele tem que vir renovar essa terra. Não tem como ter paz aqui nessa terra, não tem como. É tanto que ele fala que viria. Deus poderia arrumar outro artifício, mas ele falou, eu vou voltar pela segunda vez e todos os olhos me verão. Ele virá. Aí você imagina, Judas ali, ele já não vai ser o guerreiro. Aí Judas, o padre contando, aí Judas, quem sabe, ele quis agilizar a coisa, ele pensou assim, poxa, eu vou entregar Jesus, quem sabe tiça a raiva nele, o ódio, e quem sabe ele sai matando, e a gente sai da mão dos romanos. É interessante, eu achei interessante a visão do padre, eu gostei. Porque muitas vezes eu não entendia, eu não sei por que Judas traiu Jesus. Mas uma coisa eu sei, a parte moral e caráter de Judas, irmãos, era muito duvidosa. E uma das coisas que eu quero te dizer é que nós que estamos aqui, somos muito precipitados, irmãos. Fazemos muitas vezes muitas burradas,
queremos muitas vezes forçar Jesus ao nosso querer. Muitas vezes queremos colocar Jesus numa forma. Jesus só serve se for dessa forma. E nós muitas vezes nos precipitamos em muitas coisas, em muitas burradas. E eu pergunto para mim e para você, quem tem que se adequar? É nós a Jesus ou é Jesus na nossa forma? Com certeza é nós a Jesus. E Judas, muitas vezes, que você observa dentro do texto, em muitas coisas, nas histórias que vão acontecendo, Judas, como Pedro também, eram caráteres muito parecidos. E a gente observa a precipitação desses homens. Mas eles eram discípulos, eles estavam aprendendo com Jesus. Eles não eram perfeitos. E a gente observa a índole de Judas, era um mau caráter. E a gente via que Judas, ele dava passos e destruindo a sua vida espiritual, pela sua precipitação e pelas suas burradas que ele fazia. Ele só não traiu Jesus, irmãos. Ele já chegou a roubar dentro dos alforjes os dinheiros, o dinheiro que recolhiam. E ele era o tesoureiro. Ele meteu a mão, roubou do próprio reino, do próprio Jesus, dos discípulos. Então, muitas outras coisas que você vai analisar a história de Judas, tem muitas coisas na história dele que o caráter dele, irmãos, era um dos piores. Mas quando você olha dentro do texto, o texto que eu li aqui, eles estavam dentro de um conselho, já falando assim, como que nós vamos matar Jesus? Naquele momento ia matar ele apedrejado, mas diante da profecia, ele tinha que morrer em morte de cruz. E morte de cruz, os romanos é quem dava. E mais, naquele momento, foi levado ao pontífice Pilatos. E Judas, na sua burrada, aqui, nesse texto, mostra a burrada dele. O problema, ele chegou lá, irmãos, e viu que Jesus foi condenado. E quando ele viu que Jesus tinha sido condenado, ele teve remorso. Bateu um remorso tão grande, não foi arrependimento, foi remorso. Quando ele viu que Jesus foi condenado ali naquele momento, ele viu o tamanho da burrada que ele fez. Ele pegou e jogou as 30 moedas de prata no salão. E ele começou a se desesperar na frente deles. Ele falou, que tem nós contigo? E a Bíblia fala que ele sai dali e foi se enforcar. O que eu quero dizer para você é o seguinte, querido. Judas, ele reconheceu o seu erro. Judas, ele reconheceu o problema que ele tinha. Só que o seguinte, irmãos, não basta simplesmente você reconhecer ou se esforçar para isso. O que muitas vezes não adianta também nós, irmãos, simplesmente chorar e ficar triste pelos erros que nós cometemos. O que Jesus, ele quer é que você se arrependa do que você faz. Jesus, ele já sabe que você é falho e que você é ser humano. Não adianta você querer escapar da sua realidade humana. Nós somos pecadores. E eu que falo aqui, sou o maior pecador. O problema de Judas, irmãos, é que ele teve remorso aqui, ele reconheceu. Mas só que, irmãos, em vez de recorrer a Jesus, ele recorreu à morte. Querido, eu não sei qual é o teu erro, qual a tua dificuldade, eu não sei como você entrou aqui dentro. Eu não sei o tamanho da culpa que tu entrou aqui dentro. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa culpa não é sua. Jesus está aqui hoje e fala assim, vem com essa culpa que eu tiro ela das tuas costas, porque eu tenho todo o poder de perdoar pecado e restituir caráter. O que eu quero dizer para você é o seguinte, não cometa suicídio espiritual como Judas. E a gente observa que ele tentou resolver os seus pecados, mas só Jesus tinha vida eterna. Interessante que tem um dito popular, que fala assim, o dito,
Todos aqui conhecem, com certeza, eu acredito que todos. Todas as pessoas têm um preço. E vocês vão entender o que eu estou falando. E eu pergunto para você, qual é o seu preço? Judas aqui deu dele. Você tem preço? Uma coisa interessante, que aqui nesse momento ele deu 30 ciclos de prata. Ele vendeu Jesus por 30 ciclos de prata. Ciclo era peso, era pesar, significava pesar. E Judas aqui traiu Jesus por 330 gramas de prata. Que se fosse hoje a prata está R$3, a R$4, seria mais ou menos R$1.000, R$1.000 e poucos reais. Judas trairia Jesus hoje. Só que naquela época tinha um pouco mais de vantagem. Naquela época aqui, se vocês olharem lá no texto, eles não queriam pegar nas moedas porque ela era de sangue inocente de Jesus. Eles não queriam colocar dentro dos cofres do ofertório do templo. Então eles falaram assim, não, vamos pegar isso e vamos comprar um campo. Então quer dizer, aquilo valia como se fosse um sítio ou uma chácara, um local. Valeria mais ou menos isso. Então a gente observa que dentro de Êxodos também vai falar que os escravos, quando era morto por alguém, para você pagar esse escravo que morreu, você dava 30 moedas de prata. E uma das coisas que eu fiquei analisando isso, e a gente observa que Judas ele não traiu simplesmente Jesus por dinheiro. A gente percebe que houve a vaidade, observamos que teve a vontade, desejos carnais ali naquele momento. Foi a parte humana de Judas que falou muito alto. Muitas vezes, irmãos, nós estarmos dentro da casa do Senhor e não ser mudado. Quando nós estamos dentro da casa do Senhor, querido, 10, 15 anos, e você não deixa o Espírito Santo de Deus tocar no teu caráter, você vai cometer burradas ferrinhas na sua vida. Feias, horrendas. Entenda que Jesus ele veio para te ajudar. Ele veio para te trazer para Ele. Porque isso, o seu caráter, ele precisa ser moldado. Eu, todos os dias, deixo o Espírito Santo me molde como o Senhor quer. Porque eu me assusto comigo mesmo, quem eu sou. E muitas vezes, irmãos, tratamos o nosso Jesus como escravo. Porque escravo, irmão, se você olhar, nós desprezamos. Se a gente vê como é que eram os escravos da época, o desprezo. O escravo é chamado só nas horas que é para limpar alguma coisa, nas urgências. Nos momentos bons não aparece, sempre fica atrás. E matamos Jesus por dentro por 30 moedas de prata. Judas foi 30 moedas de prata. E eu pergunto para você, como tu traiu Jesus hoje? O valor de Jesus, a cruz de Jesus hoje, nessa geração que nós estamos vivendo, está perdendo-se o valor, o nome Jesus Cristo. E eu falo uma coisa para você, eu vou deixar bem clara, até para os demônios que estão na lateral dessa igreja. Jesus Cristo ainda salva, batiza e cura, e está preparando um povo para subir aos céus. Isso é o ponto fundamental da igreja. Palavra para subir para os céus. E Jesus ainda tem poder para transformar as fezes humanas. Homens que não prestam para mais nada, para servir. Está em cima de púlpitos, em empresas, em lugares muito maiores do que eles possam imaginar. Pessoas que não dão nada, mas Jesus paga-se o preço, meu amigo. E quem sou eu e quem é você para impedir quando Jesus quer fazer algo na vida de um homem, irmão? Ninguém impede, nem o inferno impede. Aleluia. E eu pergunto para você, qual é o preço da sua vida espiritual hoje? O pecado que você trocaria Jesus, você já chegou a pensar? Se você tem um pecado específico que você muitas vezes poderia trocar por Jesus?
Os momentos bons da vida você trocaria por Jesus? E ainda eu pergunto, Jesus ainda é o centro da tua vida hoje? Ele é o centro? Então, Judas, imagina Judas dentro daquele pátio, dentro daquele local, ele chega desesperado. Ele viu que Jesus foi condenado e o remorso, e começa, eu imagino, ele aquele arrependimento, não vou nem falar arrependimento, remorso, estava doendo nele. E ele joga aquelas moedas no chão. A gente percebe que muitas vezes acontece isso conosco. Fazemos a burrada e jogamos os nossos desejos, aqueles momentos de raiva. Por que eu fiz aquilo? Por que eu me entreguei aos desejos dentro de mim? Por que eu fiz isso? É o preço da vaidade, irmãos. É o preço dos nossos desejos pecaminosos que está dentro de nós. E eu digo para você que há pessoas, irmãos, que muitas vezes a corda do suicídio já está no pescoço espiritual. Eu falo para você hoje, pare de matar sua vida espiritual, irmão. Pare de matar sua vida espiritual. Não jogue fora a tua vida espiritual por qualquer coisa. Não para os desejos da carne, porque é isso que acontece em matar a vida espiritual. É dar vazão aos desejos da sua carne, dar vazão ao seu caráter. Não mate a sua vida espiritual. Por favor, não faça isso. Você precisa ver a Cristo. Você precisa ter um relacionamento com Cristo de alguma forma. E aqui eu queria falar algo. Passos que levou Judas ao suicídio. Dentro de Atos 1:25 vai dizer assim: para que tome parte deste ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Falando de Judas ainda. Primeiro passo, irmãos, que Judas ele caminhou para ter uma vida espiritual destruída e cometer suicídio. Eu não falo suicídio, tá, irmão, físico, tá? É o suicídio espiritual. Foi ele ter se desviado. Ele se desviou. Irmãos, e hoje a gente percebe que dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, há pessoas que são desviadas por muitos anos. 10, 15, 20 anos. Gisele, eu não estou entendendo o que você está falando. Você sabe o que é desviar na palavra de Deus? É pessoas que se desviam e se afastam dos bons costumes. Pessoas que se afastam da verdade, está lá em Tiago 5. O desviar é quando você se desvia da verdade. Sabe quando você não gosta de ouvir a verdade? Sabe quando você não deseja ouvir aquilo, que muitas vezes você tem um pecadinho de estimação e muitas vezes você quer aquilo, mas quando te confronta você não quer largar. E tem muita gente, irmãos, que fala: estou firme com Jesus, estou firme por muito tempo, estou aqui, mas não gosta da verdade, não gosta de mudança, não gosta de transformação, não gosta quando é confrontado, não gosta quando é mudado de mente, não gosta quando chama atenção. Cuidado com o espírito de Judas, que nos leva à morte espiritual. Em Mateus 26:25 vai dizer assim: Judas, perdão, irmãos, depois vocês olham lá, Mateus 26:25. O que eu quero dizer aqui dentro desse texto é que quando ele vai mencionar Judas lá no texto, vai falar assim: Judas o traidor, Judas o que traiu. Os irmãos conseguem perceber aqui? A Bíblia já dando a parte moral do cara. Judas o traidor. O que eu quero dizer? Irmãos, somos conhecidos pelo nosso caráter e pela nossa moral. Judas aqui foi o traidor e a Bíblia relata o traidor. Muitas vezes não cuidamos do nosso caráter, da nossa vida espiritual, do que tem dentro, o que sai para fora. A Bíblia diz: o problema é o que sai para fora. Não cuidamos disso.
Interessante, irmãos, que são coisas moralmente que acontecem na vida do crente, as burradas que ele faz, pelos seus desejos, que ele vai ser marcado pro resto da vida daquilo que ele cometeu, infelizmente. O que eu quero dizer para você é cuidado com você mesmo, porque você pode ser marcado pelas suas atitudes como Judas foi. É só você pesquisar. Quando você vê o nome Judas, você sempre vai lembrar disso. Judas, o traidor. A parte moral, irmãos, ela marca o homem. A parte moral do que nós fazemos contra a palavra de Deus, ela nos marca. Ela nos marca. Uma coisa interessante, João 13, 27 vai dizer assim: e entrou nele Satanás, em Judas. Entrou nele Satanás e disse: pois Jesus disse, o que fizer, fazei depressa. Irmão, se você perceber, Judas e Pedro foram os únicos dentro da palavra que foi manipulado pelo diabo. Eu não vou falar em possessão demoníaca, mas eu vou falar em manipulação demoníaca. Se você perceber, foram os dois. Interessante que nos dias de hoje, esses demônios ainda se aparentam, ainda estão no nosso meio. Ele tenta nos conduzir a tirar os valores bíblicos, os valores da palavra, e tenta colocar dentro do seu coração, faz os desejos do seu coração, faça isso que você quer. Ninguém está vendo. E a gente observa que esses demônios, eles tiram a verdade de dentro das pessoas, eles colocam outras, e eles também tiram a vontade do arrependimento e colocam remorso. O diabo hoje, irmãos, ele coloca mais remorso nos crentes do que arrependimento, e eu não consigo entender isso. Irmãos, nós já somos sujeitos ao pecado, nós já somos pecadores. Agora deixa eu te falar uma coisa. O caminho que nós temos é nos arrepender. Arrependimento é você vá atrás. É como se você estivesse indo aqui até o final ali da porta da igreja e você voltasse para trás. A Bíblia está falando assim quando fala em arrependimento. É da meia volta. Agora nós nos entregamos ao remorso. O diabo fala para você, você nunca vai sair disso. Você sempre vai ficar nesse abismo. Se depender de mim, você nunca vai sair daí de dentro. Você nunca vai largar desse pecado. Quem disse? O poder da cruz, irmãos, é muito maior do que a gente possa imaginar. Para de ser engambelado por demônios. Você é filho de Deus. Saia dessa culpa infernal que estava em Judas. O diabo, ele sabe tratar isso, irmãos, nas nossas vidas. Para hoje você não sai com esse peso de pecado da tua vida. Hoje tu começarás a se arrepender em Jesus Cristo. E um grande problema, irmãos, que nós estamos dando muita liberdade a demônios nas nossas vidas. E eu não falo aqui em possessão demoníaca. Lembra daquele fato dentro da Bíblia? Que Jesus estava explicando, foi o primeiro momento que ele teve, separou os discípulos, começou a conversar com os discípulos e falou assim, olha, eu vou morrer em morte de cruz, vou ressuscitar. E ele começou a contar. Aí Pedro, como sempre, aquele jeitão dele, chegou e falou, Jesus, chega aqui, deixa eu te contar um negócio, vem aqui, uma fofoquinha. Eu vou falar uma coisa para o senhor, hein? Se esses fariseus vier para cima do senhor, o negócio vai ficar feio, porque eu vou cair para dentro. Não vai não, com o senhor não. Aí Jesus fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Irmão, eu fico cafufando com isso, com esse negócio. Falei, gente, eu acho que eu faria a mesma coisa que Pedro. Eu não ia deixar, eu ia para cima também. Mas só que Jesus, ele vê além. Jesus, ele vê o que está por trás daquilo ali. Agora você imagina hoje, irmão, um discípulo de Jesus sendo manipulado pelo inferno. Imagina hoje, nos dias que nós vivemos, o tempo da tecnologia, da Netflix, das pessoas ruins. Imagine como nós somos manipulados pelo inferno e a gente nem percebe, para destruir as nossas próprias vidas, ou destruir a vida de fulano, ou de ciclano, ou destruir ministérios. É sério. Em João 12, 26 vai dizer assim,
ele era ladrão. Foi aquele fato que Judas enfiou a mão dentro do alforje e roubou dos próprios discípulos e do próprio Jesus. A gente observa, irmãos, que ainda há muita prática mundana no nosso meio. Ainda há uma prática de tanto tempo ouvindo palavras maravilhosas de Jesus, não conseguimos voltar para Jesus de verdade. E Judas, ele demonstra muito isso. Então você imagina Judas sempre escutando palavras lindas e maravilhosas, feitos, mas ele nunca melhorou no seu caráter, na sua moral. Judas sempre fez péssimas escolhas. Sabe, ouvia as coisas maravilhosas de Jesus, mas ele escolheu enfiar a mão e roubar. E Jesus se importava com isso, irmão? Claro que não. Jesus é o dono do ouro e da prata. O problema é as intenções dos corações. É isso que o Espírito Santo de Deus, ele quer mudar em mim e em você. E o problema é esse, irmão, fazemos escolhas vergonhosas. E eu falo para você que muitas vezes, irmãos, nós temos que estar na presença de Deus, sempre ouvindo a palavra, para equilibrar os nossos pensamentos e as nossas decisões, todos os dias. Todos os dias. Eu sei, irmãos, Jesus ele me usa assim. Já tentei, já briguei com Jesus para pregar outras coisas. Eu sei que a palavra de Deus tem tanta coisa maravilhosa, eu sei. Mas uma coisa dentro do meu olhar que eu quero ver, irmãos, felizes e alegres e caminhando de uma forma maravilhosa em Jesus Cristo. Estou cansado de muitas vezes ver o diabo arrancando a vida e tirando a vida espiritual dos meus irmãos, por muitas vezes por falta de ignorância nossa, por falta de conhecimento. Mateus 26, de 6 a 13, vai estar falando aquele momento. Sabe aquele momento que Maria de Betânia estava adorando ao Senhor? Ela tinha um frasco muito caro. Ela tinha um frasco caríssimo de perfume, que as mulheres usavam aquilo ali na época do casamento. Ela estava guardando aquilo para o casamento, para quando chegasse o momento da lua de mel, ela se perfumasse. E ela pegou e fez isso com Jesus. Jesus estava sentado à mesa, ela pegou e quebrou. Aí o espírito de porco de Judas já viu e já criticou. Mas só que não fica por aí. Judas critica, e pior ainda, ele influencia outros a criticarem. É só você ler o texto, só você ir lá dentro. E a gente observa isso. E o que eu quero dizer, irmãos, onde existe Judas, sempre vai sugar a fé do irmão. Ele sempre vai sugar o ânimo. Ele sempre vai dar um jeito de te criticar de alguma forma. E eu vou falar uma coisa, irmão, dentro da igreja existe muita gente assim, infelizmente. Muita gente dessa forma. E esses sugadores de fé, muitas vezes o pastor, ele dá o comando, vamos fazer isso aqui na nossa igreja, precisamos de mudar muita coisa, algumas coisas. E o crítico, ele fala, não, mas não dá, vai demorar muito, não, mas aquilo ali não rola e tal. E começa a criticar e a sugar a fé e o ânimo. Isso é Judas. E ele ainda influencia outros. Irmão, dentro de igreja, a fé reina. Se você ainda não andou no caminho da fé, querido, eu te falo, entra, porque você está dando passos ao suicídio espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não chega aos céus. Sem fé você não vai melhorar a tua casa. Sem fé você não vai conquistar. Você quer o Espírito Santo, viu, irmão, que me deu? Se achar ruim, irmão, fala com ele, porque tem dia de madrugada eu acordo para anotar as coisas. E eu falo, irmão, dentro da casa do Senhor não tem lugar para sugador de fé. Aqui é lugar que a gente coloca ânimo, ajeita ânimo nas pessoas. O mundo já é difícil, lá fora já é difícil. Você tem que ver o que nós somos capazes de fazer, com a fé, com a unidade, com palavra e verdade.
Irmão, se a gente juntar isso, querido, é perigoso a gente fazer uma escada para chegar aos céus. Irmãos, os babilônicos, aquele povo tinha uma fé tão grande que fez a Torre de Babel. Irmãos, eles tinham na cabeça que eles iam fazer uma escada que chegasse até o céu. Irmãos, e os caras estavam fazendo. E Jesus foi lá e confundiu e deu línguas diferentes, porque senão eles iam conseguir chegar. O que é o poder da unidade da fé? Confundiu as línguas. Ah não, passa aí o cimento, passa aí a areia. E a língua já não conseguia falar e já não comunicavam mais. Irmãos, eu quero dizer para você, eu prefiro a gente se posicionar como Pedro do que como Judas. Pedro era um bicho grosso, estranho. É um cara que tinha problema psicológico, impulsivo, não refreava a língua. Mas era um cara que se arrependia. Ele, no mesmo tempo que Judas traiu, Pedro também traiu. Da mesma forma. Só que Pedro, meu amigo, ele foi a Jesus. Ele pediu perdão, foi obediente. Interessante, irmãos, que se você for lá em Atos, você vai ver que quando a descida do Espírito Santo de Deus tomou aquele homem já foi outro. Aquele homem, ele pregava, 2.000, 5.000 pessoas aceitavam a Jesus. O cara escreveu 3 livros, 1 Pedro, 2 Pedro, e ainda Marcos, ele influenciou a Marcos a escrever, Pedro ditando e Marcos escrevendo. Olha o que o Espírito Santo de Deus pode fazer para um pescador matuto que não sabia falar. O arrependimento pode te fazer chegar a lugares longe, lugares maravilhosos diante de Deus. Agora o remorso nos leva à morte. Querido, peque, mas se arrependa. E eu digo uma coisa, arrependimento não é viver no pecado, mas é sempre querer sair desse buraco, para nunca mais sentir essa dor de remorso e dor. Lembre-se que Jesus está sempre para te abraçar. Estamos no tempo da graça. Interessante que hoje nós vivemos um evangelho. Escute isso. Vivemos um evangelho hoje, meio BBB 22, Big Brother Brasil 22. O evangelho hoje, que eu fico vendo nessa galera hoje, contemporânea, e eu já falo para você que está vendo isso, já está errado. A galera vai lá, pega na mão do outro, coloca uma sunga, veste uma roupa de piscina, e vamos agora dar uma palavra coach, e vamos aqui fazer uma oração e colocar a Aline Barros para tocar. Pronto, está resolvido. Pronto nada, irmão. Pronto nada. A vida misturada desse jeito não existe não. Esse evangelho que estão pregando de BB 22 não existe, viu, irmão? Aqui, leitor da palavra de Deus e mudar minha vida, olha, não é isso o evangelho. Quando chega a noite, vão para as boates, vão beber, vão se prostituir. Essa é a visão, irmão. Ou você arranca o pecado que está te deliberando, que os seus desejos estão sendo compulsivos e está regendo a tua vida. Ou você larga isso, ou você caminha para um suicídio espiritual, morte espiritual. E quem tem morte espiritual nunca verá a Deus. Se você, querido, não vê a Deus, você vai ver o quê? Onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. E o problema é que nós vivemos isso, irmãos. Pessoas que não deixam ser moldadas por Jesus. São intocáveis. Não deixam ser mudado o caráter. Não são maleáveis. Demora demais, irmãos.
Tem pessoas que demoram demais a observar isso. Há uma mudança verdadeira. Passa 10, 5 anos. E aí começamos a reger as coisas de Deus com costume. Viemos aqui, louvamos, e aquele costume. Irmãos, Jesus a gente não se leva com costume. Você vai trocar Jesus por 30 moedas de prata com esse costume. Lembre-se que o Senhor Jesus é rei. Ele voltará. Ele tem a chave do inferno nas mãos. Ele foi para preparar lugar para mim e para você. Como que você vai ficar acostumado com isso? Não tem como. O seu Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E muitas vezes, irmãos, vamos forjando máscaras. Forjando máscara dentro da igreja. Vamos nos descomprometendo com a igreja. Vamos levando as coisas de Deus de qualquer forma. Não damos valor à nossa igreja. Damos valor a outras coisas. Damos valor a outras denominações. Mas nós não temos compromisso e nem valor com as pessoas que estão aqui dentro. Se você escolheu a congregar aqui, você tem que amar todos que estão aqui. Desempenhar o seu profissionalismo que você tem lá fora, aqui dentro. Você tem que desempenhar o seu caráter aqui dentro. Queridos, queria pedir à equipe de louvor que se posicionar só para a gente cantar uma música rapidinho. Já estou terminando aqui, finalizando. Só terminar essa parte aqui. Só para amenizar esse clima, né, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Para desvalorizar a sua igreja, viu? Para desvalorizar os seus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você despreza a sua igreja, se você despreza o local onde você está, é a mesma coisa de você desprezar Jesus. Gesiel prova. Lá em 1 Apocalipse, João ouviu uma voz atrás dele, uma voz grossa e bonita, e ele ficou curioso. Quando ele olhou, ele viu 7 cartiçais de ouro. O que significa os 7 cartiçais? As 7 igrejas da Ásia. E ele via os cartiçais e via Jesus andando no meio dela. O que isso quer dizer? Se você vê igreja, você vê Jesus. Se você vê Jesus, você vê igreja. Se você olha para a sua igreja e você despreza, você está desprezando o seu Cristo. Se você não dá valor na sua igreja, você está desvalorizando o seu Cristo. Se você desvaloriza o seu pastor e todos o seu ministério que estão aqui, você está menosprezando o seu Cristo. Fica de pé, querido. Eu não vou jogar óleo, tá? É assim que Deus me usa e eu vou seguir assim, entende? Eu não sou coach, não sou profissional de púlpito. Meu negócio aqui é com a tua alma, viu, querido? O diabo aqui hoje não vai arrastar a alma para o inferno aqui, não. Não. Não, porque nós professamos o Cristo vivo, que desceu do céu, que Ele é pão vivo, que me alimenta e te alimenta. Se tu chegou aqui hoje, não foi pelas suas pernas, viu, querido? Você não tem cabimento de andar sem o seu Cristo. Não tem. Jesus hoje Ele te trouxe aqui para arrependimento. Para você olhar para dentro do seu coração, dentro de você, e fazer uma análise e falar: poxa, será que eu sou Judas? Será que eu vou me enforcar também? Será que a minha vida espiritual está boa? Ei, deixa essa máscara cair, filhão. Judas, Jesus, Ele destruiu a máscara de Judas. Diante de Jesus não existe engano, irmão. Você pode enganar a mim, qualquer outro, mas a Jesus não. A Jesus não. A Jesus não. Já tem algo aí? Tem. Nós vamos cantar. Você vai abaixar a tua cabeça porque a presença de Jesus Cristo está aqui dentro. Se Ele me mandou pregar isso aqui, é porque Ele quer arrependimento. Ele quer que você delibere
sabe, você tirar toda essa toxina hoje para fora. Eu não vou te chamar à frente, onde você estiver. Esse fardo que você está levando, ele vai ficar aí hoje. Mas através da palavra, através do cântico, você vai orar, vai baixar a cabeça e você vai orar e falar: Senhor, eu não saio daqui desse